O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados, tanta coisa deveria dizer-vos nesse dia tão importante para a igreja e para a humanidade. Quando a igreja celebra na sua liturgia, seus tempos litúrgicos, nada mais é para trazer à tona a nossa memória, a nossa consciência, aquilo que nós já temos. Toda missa é Natal, toda missa é Páscoa, toda missa é Pentecostes, toda missa é Advento, toda missa é tudo. Só que alguns momentos litúrgicos se tornam um pouco mais em evidência, para que nós possamos tomar consciência daquilo que temos e aquilo que cremos. Nesse tempo pascal, a igreja então proclamou que a vida não se esgota aqui nesta terra, que nós cremos na ressurreição, que há um depois desta vida. Depois da morte, continuamos de um modo diferente. Cristo nos garante isto. E esse tempo pascal é terminado no dia de hoje, que nós celebramos a festa da solenidade de Pentecostes. 50. Nós estamos aqui hoje 50 dias após a Páscoa. É quando então Jesus se elevou ao céu, vimos na semana passada, e hoje então Ele derrama sobre nós o teu Espírito. Ele vem clamar, vem orar em cada um de nós. Isso é tão importante, tão sublime, tão tudo. Ave Maria, se nos tira o Espírito Santo, não somos nada. A igreja, ela nasce em Cristo, em Deus. Mas Pentecostes é o enviar. É quando Deus reveste os seus dos poderes dele, para que nós possamos ser Ele onde estivermos. É o fogo do Espírito. Tem muita simbologia nesse dia. Nós devemos ter uma aula de história de Israel, do Antigo Testamento, para entender a magnitude deste dia. Hoje até pela manhã eu fiz um pouco sobre isto, mas eu gostaria de me ater agora no poder do Espírito. A igreja confere a nós, a igreja católica confere aos seus o Espírito Santo de forma sacramental, através do batismo e a crisma. Estou repetindo mais uma vez: quem não é crismado não tem o Espírito Santo. Você pode invocar, ele vai vir em seu socorro, mas quem não foi crismado não possui em si o que eu vou dizer hoje. Por isso o Espírito Santo é aquele que age em nós. Então se está em dúvida, se não procura saber, filhote.
mesmo que tenha sido um tempos atrás, mas é através desses dois sacramentos que a igreja confere a nós. O que o Espírito Santo faz em cada um de nós? Cantamos aí na liturgia de hoje, e essa sequência que é belíssima, né? Sem a graça do Espírito, nada o homem pode. Hóspede da alma, consolo que acalma, é um alívio. Quando eu estou cansado, Ele me levanta. Quando está no calor, Ele me arage, né? Ele me afresca. Enche de luz. Sem Ele, ninguém pode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele sem o Espírito. O que Ele faz em nós? Nos lava, nos rega, cura nossas doenças, dobra o que é duro e assim por diante. O Espírito foi derramado na igreja, aos apóstolos. É a maneira que Deus escolheu para ser presença em nosso meio. Temos dois relatos bíblicos aqui que mostram diferentemente o dia que veio o Espírito Santo. O Evangelho nos mostra que Jesus, quando ressuscita, a gente viu esse Evangelho no segundo domingo da Páscoa, Ele soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo. Sopro, lembramos lá de Gênesis. Adão e Eva, quando fez do barro, Deus soprou sobre as suas narinas. O sopro, o hálito, sopro, vento, é tudo espírito, é a graça, pneuma, qualquer que seja, é a ação de Deus. Então, na Páscoa, Jesus recria o ser humano. E nós somos recriados pelo sopro do Espírito, pelo sopro de Deus. Então, quem não tem o Espírito não está recriado. Ainda vive o velho Adão e a velha Eva. Só pelo Espírito que nós somos capazes de ascender a Deus. Só pelo Espírito é que Ele ora em nós, que Ele vem em nós, nos socorre. É pelo Espírito Santo. Sem Ele nada somos. Entretanto, mesmo nós, batizados e crismados, mesmo que nós já tenhamos em nós a graça do Espírito, ainda permanece em nós o que Agostinho vai dizer de uma concupiscência. Ou seja, mesmo sendo potencializados pela graça do Espírito, existe dentro de nós uma força que me leva a pecar. Por isso é necessário que a cada dia, a cada momento, nós tomemos consciência e clamemos o Espírito. Vem Espírito. Mas quando eu levanto meus braços e digo, vem Espírito Santo, não estou dizendo que o Espírito está lá em cima não, gente. O Espírito não está fora de mim. Eu, batizado e crismado, o Espírito está aqui dentro. Então por que eu levanto o braço se ele está aqui dentro? Eu levanto, isso aqui é um gesto simbólico de abandono. Mãos ao alto. Não pode fazer nada, né? Mãos ao alto. Ou seja, eu te conduzo agora. Não é você que tem o controle. Passa o celular. Você vai passando. Se obedece àquele que está te pedindo. Na oração, o gesto de abrir as mãos, você não está sendo assaltado. Você está abandonando. Eu tiro as rédeas da mão, eu solto as rédeas e digo, vai, age. Não vou fazer nada. Não sou eu que vou tomar decisão. É você que vai conduzir. Isso é um gesto simbólico para deixar que a graça de Deus que há em mim, ela tome. Eu digo e vou morrer dizendo, a oração é dar poder para Deus agir. Quando eu oro e digo, vem Espírito Santo, eu estou pedindo, vai, age. Eu não vou te impedir,
Eu vou deixar que você haja em mim, na minha consciência, na minha inteligência, no meu tudo. Eu estou fraco, eu não consigo por mim mesmo. E eu então estou pedindo na minha liberdade. Acho lindo isso, gente, a liberdade humana. Na minha liberdade, então Deus espera o meu pedido. E quando eu falo, vem Espírito Santo, Ele toma consciência em nós e age. Só que tem certas pessoas que está tão machucado, o Espírito está tão lá dentro, foi colocando tanta coisa dentro, por cima, ressentimento, raiva, angústia, tristeza, que seja. E aí o Espírito está lá abafadinho, e ela vem Espírito Santo, ele não consegue nem sair direitinho, está tão apertadinho, porque ele não consegue agir. Por isso tem certas coisas que precisa pedir com mais força, porque tem que quebrar as muralhas que estão cercadas dentro dela. A vida faz com que o ser humano não coloque-se pedras, petrifique. Talvez alguém te machucou, alguém te feriu, alguém te traiu, alguém te abandonou, alguém morreu. E o coração do ser humano vai se tornando duro, pedra. E mesmo que ele venha à igreja uma vez e diz, vem Espírito Santo, não acontece nada. Por quê? Porque não é suficiente para quebrar aquela muralha. Porque é concreto. Por isso tem que clamar, porque Ele está aqui dentro. E eu tenho uma consciência do Espírito que habita dentro de mim. Não é à toa que o Espírito se manifesta em várias formas. E hoje, dia de Pentecostes, em línguas de fogo. Se nós olharmos no mundo bíblico, o Espírito Santo é nuvem, fogo, água, pomba, vários sinais. O Espírito Santo não é nada disso, mas são formas que ele se manifesta. E por que línguas de fogo? No mundo bíblico, quando Moisés recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, quando ele está na montanha, ali acontece trovões e também o fogo. Moisés viu Deus na sarça ardente, numa árvore que se queimava, mas não se consumia. Então o fogo é um símbolo de Deus. Ele desce como fogo para quê? Para poder queimar. Nada resiste ao fogo, nem o concreto. Nem o concreto do teu coração, nem as muralhas que fizeram estar na sua vida, nada resiste ao fogo. E o fogo então, quando eu peço o Espírito, a primeira coisa que ele faz em mim é me queimar. Queimar o quê? Queimar aquilo que impede de Deus agir. E no dia de hoje ele desce como formato de línguas de fogo. Por que línguas? Poder ser pedaços. Que bonita a expressão, línguas de fogo. O que a língua ela faz no ser humano? Nos ajuda a comunicar, a falar, a anunciar. Para que nós possamos aprender e falar o português, quantos anos precisamos de aprender? Entramos na escola, uma criança, bebezinho, a mãe o tempo todo, ei, mamãe, fala mamãe. Leva 1 ano e meio para falar papai. E assim leva-se o tempo para poder evoluir na linguagem. O Espírito também é uma língua. E aquele que recebe, que invoca, começa a falar. Mas não adianta um dia só. Ninguém aprende o português numa aula só. É necessário uma escola de perseverança que vai me ensinando e abrindo a minha inteligência. O Espírito vem como língua e nós começamos a falar a linguagem do Espírito. Que língua é essa? Qual é a língua do Espírito? Na liturgia de hoje, temos 2 exemplos de manifestação da língua do Espírito. A primeira, no dia de Pentecostes, quando desceu-se língua de fogo, Pedro começou a falar e todo mundo entendeu. Partos, medos, elamitas. É como se eu estivesse falando aqui agora em português, cheio do fogo do Espírito, franceses, ingleses, japoneses, todo mundo entendendo.
Isso é um poder do Espírito. Então existe um poder do Espírito que me faz ser entendido em outras línguas, mesmo eu falando uma língua só. Como é isso? Faça a mesma ideia. Segunda possibilidade do dom de línguas, encontramos em Coríntios, a partir da leitura de hoje, segunda a seguir. Coríntios, Paulo fala de um dom de línguas, que é um dom inaudível, um dom que não se entende, uma língua que não se entende. Paulo vai dizer: é preferível falar 5 a 7 palavras que se entende, do que 5 ou 10 mil palavras em línguas que ninguém entende. Então, a língua do Espírito é aquela que me favorece comunicar com todos, independente da nação. E a língua do Espírito é aquela que me edifica, aquela oração interior que ninguém entende. Que existe, inclusive, o dom de interpretar esta língua. Que a igreja vê nos carismas. Os carismas do Espírito. Um deles, esta língua. E que a teologia vai dizer que a língua maior que o Espírito nos ensina a falar é o amor. O que adianta ganhar o mundo inteiro se nós não aprendemos a amar? O Espírito ora em nós e nos ensina a amar. Só o Espírito Santo em mim me leva a amar. Só o Espírito Santo em mim me faz proclamar: Jesus é o Senhor. Ninguém diz Jesus é o Senhor se não for no Espírito. Não é isso, gente. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Não, não é isso. O Espírito me convence, me faz entender de fato que realmente Ele é o Senhor. E o Espírito, quando Ele vai entrando em mim, dando força, Ele vai orando em mim. Diz São Paulo que nem orar eu sei. É o Espírito que ora em mim. O problema, gente, é que tem muita gente com a luzinha quase apagando. Ele recebeu o foguinho, está lá embaixo. Está lá embaixo o foguinho dele. Mas ele não ora mais. Ele não vem mais à igreja. Ele não comunga mais. Mas ele recebeu o poder de... Só que o mundo está apagando a luz dele. E aí quando você fala: vem Espírito de Deus, apagou o outro, tadinho. Olha que maldade. Invejoso. Quando você ora ao Espírito, a graça acontece. Aquilo que estava apagado em você começa a acender. E você começa a iluminar o mundo. Tem muita gente no mundo apagada. Tem muita gente achando que vai brilhar sozinho. Meus irmãos, sozinho nós não somos nada. Ai de mim se eu não rezo ao Espírito Santo. Peço sempre. Ah, mas padre, é chato pedir. Não, chato é você, filho. Peça todo dia. Acordou, saiu de casa, vem Espírito Santo. Tá dodói? Vem Espírito Santo. Te machucaram? Vem Espírito Santo. Te roubaram alguma coisa? Vem Espírito Santo. Convive com pessoas chatas? Vem Espírito Santo. Tem muitos inimigos na sua vida? Vem Espírito Santo. Ore, porque só a graça do Espírito poderá agir em nós. Não ache porque você crismou é suficiente. Não, não, não. Porque vão fazer de tudo para apagar o Espírito que está em você. Vão fazer de tudo, qualquer coisa. Você tem que ser perseverante, para que não... Essa é resistente. Essa vem à igreja, esta reza. Faz, mesmo que faça de tudo, permaneça. E mesmo que alguém possa talvez ter apagado a sua chama, você clama, dobra o joelho e reze. Gente, se nós rezássemos mais,
o mundo seria diferente e menos doente. E teríamos menos farmácias. Se nós rezássemos mais. Um dia desses, atendi uma pessoa que estava em um quadro de depressão, toda medicada. Aí eu cheguei para essa pessoa e disse: há quanto tempo essa depressão? 2 meses. Nossa, 2 meses já chegou um quadro de depressão? Eu ouvi. Falei: olha, filho, eu não sou da área médica. Sabe o que você tem? Falta de perdão. Você não se perdoa. Você entrou numa angústia profunda, uma dor, porque você não se perdoa. Seu problema não é remédio, não. Seu problema é você mesmo lidar com as suas que você fez. Por isso, se perdoe. E vai no médico, começa a procurar e tirar esses remédios, porque não vai te resolver de nada. Angústias. Rede social hoje, a gente vai entrando, vendo a vida dos outros. Nossa, tá lá. E eu aqui. Tá passeando de barco. E eu aqui. Tá lá no shopping. E eu aqui. Dá uma raiva. Aí faz o quê? Ai, Espírito Santo, me dá-me a alegria de estar onde eu estou. Isso uma vez, outras vezes, só que isso vai acumulando dentro da gente. Quando a gente percebe, a gente está assim, ó, tristinho, para baixo, sem vontade. Por isso, meus irmãos, é urgente nós clamarmos a graça do Espírito. Quando Jesus envia o Espírito, Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, ide. E hoje a igreja quer renovar o envio de vocês, de cada um. Ide pelo mundo, no mundo de trevas, no mundo perigoso, mas vocês serão revestidos da força do fogo. Quem chegar perto de você vai queimar, vai incendiar. E você vai começar a falar coisa que jamais imaginava. Porque Deus colocará a palavra na tua boca. Ah, padre, eu não sei falar. Eu tenho vergonha. Tem nada. Você é fraco. Seja forte. Porque o Espírito que habita em mim, habita em você. É verdade que temos dons diferentes. Diz São Paulo, para concluir. São Paulo diz aqui: como um corpo, cada um tem um lugar no corpo. E ninguém é mais importante no corpo. Esses belos olhos azuis que vocês veem, é de Deus, gente. Eu não fiz nada para poder tê-lo. Foi Deus que deu. Esses belos olhos azuis não são mais importantes do que o meu estômago. Do que talvez o meu pé. E assim por diante. No corpo, cada um tem o seu lugar. Na igreja, na sociedade, na comunidade, Deus derrama talentos e dons para quê? Para o bem comum. Agora, se é somente usar o seu dom para você, você desfalca. É como se tirasse o braço e o braço fosse independente. Não, o braço é braço, a mão é mão, para que o corpo todo possa se movimentar. E você tem o talento e o dom que tem para quê? Para que cada um, nós unidos, possamos movimentar o mundo. Só que o mundo hoje é egocêntrico, egoísta, individualista. Por isso há fome, pobreza e miséria. O homem é ganancioso, quer só o seu. Quando o homem percebe que o que ele tem é em prol de todo, o mundo modifica. O que falta ao ser humano é uma boa dose do Espírito Santo. Olha, receita. Toma 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. Você toma uma dose do Espírito Santo. De manhã você toma, vem Espírito. Chega à tarde, você receita, toma, vem Espírito. E à noite, antes de dormir, vem Espírito. Pode ter certeza, em 2 meses você está curado. Você vai ser um novo homem na graça de Deus.
Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.